Deu um pouco de eco aqui. Glória a Deus pela existência dessa igreja, amém? Pastor Jefferson sempre nos dando uma visão além do alcance que o Senhor, pela misericórdia dEle, pela graça dEle, tem revelado ao nosso querido pastor. E nós vamos olhando com os olhos da fé, né, irmãos? Pelos olhos da fé, nós vamos conquistando grandes coisas maravilhosas que estão por vir. Basta nós clamarmos ao Senhor e fazermos a nossa parte. Bom, o assunto dessa noite, como o pastor Jefferson já adiantou, é um assunto especial demais, irmãos. É um assunto que eu confesso a você que me encanta, me fascina muito, me fascina demais. Quero falar com você essa noite aqui, querido, sobre uma invenção. Exatamente isso. Quero falar sobre uma invenção maravilhosa. Uma invenção que desde o momento em que o seu inventor a criou... Som. Vamos trocar? Quer que troque, irmãos? Vamos lá, vamos tentando então, irmãos. Tá dando para me ouvir? Vamos continuar então? Olhos da fé? Ouvidos da fé também? E vamos lá, irmãos. Mas como eu dizia, eu quero falar com você essa noite sobre uma grande invenção. Uma invenção que revolucionou a história da humanidade. Uma invenção que desde o momento em que ela passou a existir sobre esta terra, ela transformou a história da humanidade. Ela ainda nos transforma a cada dia. E enquanto houver humanidade sobre esta terra, ela continuará revolucionando cada vez mais todos os seres humanos que por aqui passarem. E eu estava refletindo sobre essa questão de invenções. Eu estava pensando tantas invenções que transformaram a nossa vida, não é verdade? Tem invenções que talvez a gente não consiga mais viver sem elas. Invenções que facilitaram muito o nosso dia a dia. Quem pode me dar um exemplo aí de uma grande invenção que transformou a nossa forma de viver? Ar-condicionado, olha só, gente. Boa, Jonas. Energia elétrica, porque sem energia elétrica não tem ar-condicionado. Mas, irmãos, o ar-condicionado, eu acho que tem dias que a gente realmente percebe quão iluminado estava aquele homem que inventou o ar-condicionado, né? Não sei se alguém lembra o nome dele. Mas de vez em quando alguém põe no WhatsApp, né? Não tem aqueles memes? Fulano de tal, inventor do ar-condicionado. Ah, irmãos, é porque a gente não é católico, mas se fosse, tinha que transformar esse homem em santo. Ia ser o santo das altas temperaturas aí, irmão, não sei. Mas é uma invenção maravilhosa. O que mais? Poderíamos botar nessa lista o que também? Quem se arrisca? A Aline falou da energia elétrica, sem ela, como seria a nossa vida, hein? Celular, avião, carro, a roda, né? Se a gente for lá mais atrás na história da humanidade, a roda. Irmãos, é uma lista infinita. E hoje, né? Olha só que interessante. Hoje nós temos aqui um bom número de pessoas aqui dentro do templo, mas temos um outro tanto de pessoas que estão assistindo e participando desse culto, graças ao quê? A internet. Olha que outra invenção maravilhosa é essa tal de internet, né? Alguém aqui, vamos fazer uma pesquisa? Alguém aqui não usa internet? Levanta a mão. Ninguém, gente. Ninguém. A internet se tornou fundamental para as nossas vidas. Gente, tem gente que prefere ficar sem comer do que ficar sem o pacote de dados do celular, é ou não é? Tem gente que fica ali quando vê que está acabando, já dá uma aflição, aquela aflição na alma. Parece que quando acaba, parece que cortam o oxigênio da pessoa. A pessoa fica assim, gente, como eu posso sobreviver? Tem mais 3 dias para completar o ciclo do meu plano de internet e é um desespero só, irmãos. Como? Algo terrível, ficar um dia sem internet. Irmãos, e realmente
a gente fala, tirando a parte da brincadeira, mas isso revolucionou a nossa forma de se comunicar, revolucionou a nossa forma de obter informação, gente. Hoje em dia, qualquer dúvida que você tiver, o que você faz? Você dá o quê? Dá um Google. A gente não falou aqui do inventor do ar-condicionado. Se você der um Google, não agora, que agora você tem que prestar atenção na mensagem. Quando acabar o culto, você dá um Google, você vai descobrir o nome do inventor do ar-condicionado. E antigamente, irmãos, já que o pastor Jefferson deu uma dica da idade dele, com a Bíblia dele de 88, eu vou também dar uma dica a respeito da minha idade. Eu sou da época da Barça, irmãos. Alguém lembra da Barça? A Aline lembra. Quem lembra da Barça? Levanta a mão aí. Não é não? Ah, Jonas. Irmãos, a Barça era uma enciclopédia. Desse tamanho aqui, ó. Tinha uns 20 volumes. Cada um dessa grossura, assim, ó. Primeiro você tinha que comprar uma estante para a sua sala. Depois que você comprava a estante, você comprava a enciclopédia. Aí ele enchia aquela prateleira. Quase uns 20 volumes dessa grossura. Era vermelha, pelo menos a que tinha lá em casa era vermelha. E como que você achava as coisas lá dentro? Um desses volumes, olha só, irmãos, pessoal novinho nem sabe o que é isso, né? Um desses grandes volumes, desse tamanho, só inteirinho, aquele volume, era o índice, para você descobrir aonde você ia achar a informação que você precisava. Aí você, para pesquisar, pegava aquele volume desse tamanho, e abria lá, sei lá, reino animal, né? Era a pesquisa da escola, reino animal. Aí você procurava naquele volume de índice e estava lá, reino animal. E dizia em qual volume você ia encontrar as informações que você queria. Estava lá, volume 7, volume 9, volume 10. Aí você anotava, ou então deixava ele aberto assim do lado, e ia pegando os outros volumes. Aí você ia para a mesa com uns 5 ou 6 calhamaços desse tamanho, para poder fazer a sua pesquisa. E quando mudava as informações, atualizava a enciclopédia. Se você não atualizasse constantemente, aquilo ali viraria rapidamente simplesmente um peso morto, um enfeite para a sua estante, porque ela já estaria desatualizada rapidamente. Irmãos, a internet é realmente uma invenção maravilhosa, assim como todas essas que vocês falaram, e nós poderíamos ficar aqui a noite inteira falando de inúmeras invenções fantásticas, invenções que revolucionaram a forma de vida do ser humano sobre essa terra. Todas essas invenções, muito valiosas, mas a invenção que eu quero falar essa noite aqui com você, é uma invenção muitíssimo som. Agora foi. Som. Bom, o microfone é uma invenção maravilhosa também, né, irmãos? Mas a invenção que eu quero falar com você essa noite é uma invenção que é superior a todas essas. Se nós pudéssemos somar todas as que foram faladas aqui, mas as que não foram faladas também, mas poderiam ter sido ditas, somando todas elas, somando o valor, todas elas juntas, não chegariam nem próximo do valor dessa invenção que eu trago hoje aqui nessa noite para você. Toda essa lista maravilhosa que nós falamos aqui, são invenções boas, mas elas têm prazo de validade. Você vai usar até não querer mais. Só que daqui a alguns dias, meses ou anos, surgem novas invenções com o poder de aposentar essa de hoje, de uma hora para outra. Todas essas invenções, por mais maravilhosas que sejam, elas tornam a nossa vida mais fácil apenas aqui, nesse plano terreno, nesse plano material. Então, a invenção que eu trago nessa noite para você, ela é muito superior. Primeiro, porque ela não tem prazo de validade. Ela já resiste a duros ataques, inclusive, há quase 2000 anos. E ela vai continuar existindo enquanto houver ser humano sobre essa terra.
E além dela não ter prazo de validade, ela tem efeitos não só para esse plano terreno, ela tem efeitos por toda uma eternidade. A invenção, irmãos, finalmente, enfim, a invenção da qual iremos falar nessa noite, ela se chama igreja. Olha para o irmão que está do seu lado, para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. Você acabou de olhar para uma parte da igreja de Jesus, amém? E essa é a principal, a maior, mais relevante de todas as invenções, porque o inventor dela é o próprio Cristo Jesus, Filho de Deus, e glória a Deus pela existência dela. Eu convido você a abrir a sua Bíblia nesse momento, no Evangelho de Mateus. Se você puder ficar de pé nesse momento, fique. Estaremos lendo apenas um versículo. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18. Mateus 16, verso 18. Acompanhe aí comigo. Diz assim a palavra de Deus: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Será que a gente pode ler todo mundo junto na versão que está aqui projetada acima? Vamos lá? E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Amém, irmãos? Aleluia. Dá um glória a Deus aí, irmãos, porque você é esta igreja, irmãos, esta igreja poderosa, criada, formulada e colocada em prática pelo próprio Cristo Jesus. Pode se assentar nesse momento, irmãos. Algumas versões dizem: portanto, eu te digo também que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não importa a versão que você utilize, sempre podemos constatar claramente a importância e a relevância da igreja de Jesus. E, irmãos, a minha intenção nessa noite não é esgotar o tema, até mesmo porque isso seria absolutamente impossível. Nós poderíamos ficar aqui dias e dias inteiros falando a respeito de igreja, que ainda assim nós não conseguiríamos dizer tudo aquilo que tem para ser dito a respeito de igreja. Então, minha intenção, nem de perto, nem de longe, é esgotar esse tema. Eu quero apenas pontuar algumas características a respeito da igreja, características importantes, porque foram apresentadas a nós pelo próprio Criador da igreja, pelo próprio fundador da igreja, que é Cristo Jesus, através desse texto tão especial. E a primeira coisa que eu queria que você notasse comigo é o que Jesus diz logo de cara. Ele está aqui, irmãos, só para situar todos nós. Jesus está aqui conversando com seus discípulos. E o tema dessa conversa é a seguinte: Jesus perguntava para os discípulos sobre o que as pessoas diziam a respeito dele. E ele perguntou para os discípulos: o que dizem? Quem dizem que eu sou? E os discípulos começaram a responder: olha, Senhor, tem gente aí que diz que o Senhor é João Batista. Olha, Senhor, tem gente aí que diz que o Senhor é Elias, é um dos profetas. E havia realmente, irmãos, muito burburinho entre o povo a respeito de quem era esse Jesus. Uma figura tão importante, que estava revolucionando, fazendo coisas que ninguém tinha feito até então, ali no meio daquele povo. E as pessoas estavam muito curiosas, querendo saber quem era esse Jesus. Então o papo era esse. Até que Pedro, tinha que ser Pedro, que era o mais ousado, que era o mais valente, o mais corajoso, ele toma a frente dos discípulos e diz para Jesus o quê? O que Pedro disse para Jesus? É só voltar aí 2 versículos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 17, respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. Pedro dá a resposta certa para Jesus, e Jesus elogia Pedro.
a ponto de dizer que aquilo era uma revelação vinda do Pai. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus aqui, ele diz algo, irmãos, que por muito tempo e por muitas pessoas tem sido interpretado de forma errada. E nós aqui vamos aproveitar a oportunidade para esclarecer essa questão, porque muitas pessoas interpretaram esse texto, principalmente a Igreja Católica. Eles interpretaram de uma forma que eles entenderam que a igreja seria edificada sobre um fundamento, e esse fundamento era Pedro. Algo completamente equivocado. Irmãos, facilmente nós podemos nos aproximar do texto e entender que o fundamento da igreja, a qual Jesus estava se referindo, era Ele próprio. Não é o objetivo aqui da mensagem, mas se você tiver interesse, tem muita informação que você pode estudar e pode se aprofundar e crescer espiritualmente, intelectualmente a respeito desse texto. Mas fato é que Jesus afirma que Ele próprio, Jesus Cristo, é o fundamento da igreja. Jesus é a base da igreja. Jesus é a fundação da igreja. Jesus é aquela pedra sobre a qual a igreja seria edificada. Amém? Então, irmãos, nos dias de hoje, toda a igreja, que é uma verdadeira igreja de Jesus Cristo, é uma igreja que está sendo edificada sobre a rocha que é o próprio Cristo Jesus. Jesus como fundação desse prédio, dessa edificação maravilhosa. E eu acho que você não vai estranhar se eu disser aqui que eu gosto muito quando a Bíblia utiliza uma linguagem de construção, de obra. É algo que eu gosto muito. Acredito que nunca conversei isso com o pastor Jefferson, mas acredito que ele deve gostar muito quando a Bíblia utiliza uma linguagem militar. Faz muito sentido, né? Para mim faz muito sentido quando a Bíblia utiliza esse tipo de linguagem, Jesus como uma fundação dessa edificação. E eu fiquei pensando, bom, vamos lá, fundação, eu entendo um pouco disso, né? Faz parte do meu trabalho. Fundação, o que vem a ser fundação, irmãos? Fundação é aquilo que é lançado sobre a terra, sobre o qual a obra é construída, sim ou não? A fundação serve para quê? Para sustentar a obra que vai ser feita em cima dela. É a fundação que recebe todo o peso, toda a carga da construção. Se nós estivermos falando de prédio, irmãos, quando o prédio está lá pronto e ainda vazio, a fundação já está resistindo o peso de toda aquela construção. E aí, com isso, na sequência, o prédio é preenchido com mobília, com pessoas, de repente até carros estacionando nos pavimentos. E quem vai resistir todo esse peso é a fundação. Então, irmãos, além da fundação ser aquele elemento que recebe todo o peso, algo me chamou muito a atenção e que tem muito a ver com essa figura de Cristo a respeito da igreja. A fundação é o que define o porte da obra. Uma vez lançadas as fundações, a obra ela já tem o seu tamanho pré-definido e nada pode ser feito a respeito disso. Existe uma história muito famosa que você vai encontrar facilmente lá na internet, que é sobre um edifício de São Paulo. Um edifício que na época dele foi o edifício maior que já existiu, que existia naquela época, chamado edifício Martinelli. Depois você pesquisa, que a história é bastante interessante. Mas foi um edifício que começou a ser construído por um imigrante italiano, com esse próprio nome, Martinelli, e ele tinha o desejo de construir o prédio mais alto de São Paulo. E ele, com isso, chamou os profissionais, montou uma equipe, juntou recursos para aquilo e começou a sua obra. O projeto tinha como meta fazer um prédio de 12 andares. Então, você faz ideia do tempo, isso no século XIX ainda. E a obra começou a crescer, começou a subir, começou a ganhar altura. Só que, durante aquela construção, outras obras, outros prédios começaram a ameaçar esse título de maior prédio de São Paulo.
tinha outros empreendedores que começaram a querer também fazer prédios mais altos, e ele não suportava a ideia de perder esse título que ele queria tanto alcançar, de ter o prédio mais alto da cidade, e ele começou a acrescentar mais andares a esse prédio. E ele era 12, foi para 15, era 15, foi para 20, numa sede de poder, numa sede de ter fama, ele foi acrescentando andares àquele prédio. E chegou uma hora que todo mundo começou a ficar com muito medo. E as autoridades começaram a intervir naquela obra, achando que aquela obra poderia cair a qualquer momento, matando muita gente. E por fim, para resumir a história, uma equipe técnica foi chamada, engenheiros, calculistas, para determinar qual seria a altura máxima daquele prédio que a fundação pudesse resistir. E aquele prédio chegou a 25 andares, e ele, em cima do prédio, ainda construiu mais 5 andares para a sua própria casa, então chegou a 30 andares aquele prédio. Foi o máximo aonde a equipe determinou que, a partir daquilo, a fundação não resistiria. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que toda obra humana é limitada. Tudo aquilo que nós queremos edificar nas nossas vidas, se for edificado sobre as nossas próprias forças, aquela obra já começa fadada ao fracasso. Irmãos, pela força dos nossos braços, aonde nós poderíamos chegar? Facilmente nós nos abalamos, facilmente nós perdemos o foco, facilmente nós desistimos dos nossos objetivos. Por quê? Porque de nós não há nada de bom e forte o suficiente para se constituir a fundação de uma grande obra. Agora, para a honra e para a glória do nosso Senhor, a igreja de Jesus Cristo, ela é edificada sobre uma rocha inabalável, ilimitada, sobre a qual qualquer coisa grandiosa que seja, ainda é leve, perto do poder que Jesus tem de sustentar esta obra. Aleluia, irmãos, você pertence a esta igreja, você é essa igreja, e é Jesus que nos sustenta, glórias ao Senhor. Passando agora para o segundo ponto, irmãos, além de Jesus ser a fundação desta edificação, o texto continua, e Jesus diz, sobre esta pedra, o que ele vai fazer? Edificarei a minha igreja. Eu pergunto para você, quem é que edifica a igreja? É o próprio Jesus. Jesus é a fundação, e Jesus é o edificador dessa igreja. Uma igreja que é edificada por Jesus, é uma igreja que não tem limites. Irmãos, hoje de manhã o pastor Jefferson pregou sobre o azeite daquela viúva. O azeite, fruto de um sinal sobrenatural da parte do Senhor. Aquele azeite só parou de jorrar quando o quê? Quando acabaram as vasilhas. Irmãos, a limitação está sempre do nosso lado. E nunca do lado de Jesus, nunca do lado do nosso Deus. A limitação sempre é nossa. E quando nós falamos de edificação, se fôssemos nós a edificar a igreja não passaria de um simples casebre, um simples barraquinho, que qualquer vento que passasse derrubaria e lançaria longe. Agora, graças a Deus, que o edificador desta obra é o próprio Jesus Cristo. E uma igreja onde Jesus é o verdadeiro edificador, irmãos, é uma igreja que tem uma característica muito especial. Sabe qual é? É uma igreja onde os pastores, onde a liderança quase nunca aparece. É estranho falar isso, né? Mas é verdade. Veja bem, os comentaristas esportivos, o pessoal que comenta futebol, sabe o que eles costumam dizer? Eles costumam dizer o seguinte a respeito dos árbitros. Eles falam assim, árbitro de futebol bom é aquele que não aparece no jogo. O árbitro é tão bom que ele consegue criar ali dentro de campo um ambiente favorável para que o jogo flua e apenas a beleza, a arte do futebol apareça. Diferentemente daqueles árbitros que criam tumultos desnecessários no meio de campo, que
gostam de fazer gestos espalhafatosos e querem aparecer mais do que o próprio futebol. E assim é na igreja, irmãos. Uma igreja onde há grandes celebridades no palco, infelizmente, é uma igreja onde o edificador não é Jesus Cristo. E é uma igreja que está fadada ao fracasso. Uma igreja verdadeira, onde Cristo é o edificador. Ele é a estrela principal. Jesus Cristo é o protagonista, único e suficiente dentro da igreja. Uma igreja verdadeira, irmãos, tem que ser, sabe como? Como aquela árvore lá de Zaqueu. Nós já pregamos sobre isso certa vez. Aquela árvore da história de Zaqueu, que muitas vezes é esquecida, mas foi através dela que Zaqueu conseguiu conquistar aquilo que ele tanto precisava. A Bíblia fala que Zaqueu desejava o quê? Ver Jesus, mas havia uma multidão que atrapalhava, porque ele era de pequena estatura. Então ele corre, irmãos, ele se esforça, ele vai adiante da multidão, e de repente, na frente dele, surge o quê? Uma árvore. Aquela árvore estava no lugar certo e na hora certa. Zaqueu faz o quê quando encontra aquela árvore? Começa a escalar aquela árvore. Aquela árvore permitiu ser escalada. E quando Zaqueu chegou lá em cima, irmãos, sobre aqueles galhos fortes daquela árvore, Zaqueu encontrou ali um camarote VIP. E dali de cima, ele só tinha visão para Jesus. Zaqueu não ficou impressionado com a força dos galhos daquela árvore. Zaqueu não ficou impressionado de como aquela árvore era bonita, de como as folhas daquela árvore eram verdinhas. Zaqueu não ficou impressionado com os frutos que aquela árvore estava dando. Não, aquela árvore foi um mero coadjuvante, porque a estrela principal era aquela que Zaqueu, de lá de cima, pôde contemplar com os seus olhos, que era Jesus Cristo. A árvore serviu de meio, serviu de ferramenta. A árvore foi usada para que um pecador encontrasse o Salvador. E assim deve ser na igreja de Cristo, irmãos. Quem entra por essas portas, quando Cristo verdadeiramente é o edificador, ela mal percebe a atuação das pessoas aqui à frente, ela mal percebe as coisas ao seu redor, porque a visão de Jesus é muito forte. A visão dela fica totalmente captada para a face de Jesus Cristo. A igreja edificada por Ele. E por fim, irmãos, Jesus aqui vai dar a nós agora uma noção das consequências de uma igreja cuja fundação é Jesus e cujo edificador também é Jesus. Quando essas duas premissas, esses dois quesitos são atendidos, sabe o que acontece? Nós já lemos e vamos ler de novo, segunda parte do verso 18. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Entenda, irmãos, que estamos aqui diante de uma condicionante. Jesus está dizendo aqui, irmãos, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, desde que esta igreja tenha sido edificada sobre um fundamento que é o próprio Jesus, tenha sido construída sobre esta rocha que é Cristo, e tenha sido edificada pelas mãos do próprio Senhor Jesus. Uma igreja que é assim, ela realmente será uma igreja diante da qual as portas do inferno não prevalecerão. E o que viria a ser esse fato, irmãos, das portas do inferno não prevalecerem sobre a igreja? Olha, preste atenção no que eu vou falar aqui, porque se você é igreja, isso tem a ver com a sua vida. Quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, existem duas interpretações possíveis. A primeira delas tem a ver com o significado da palavra traduzida do grego para o português como inferno, e que na versão que nós lemos aqui, inclusive, veio traduzido como Hades. A mentalidade judaica, irmãos, a mentalidade do povo daquela época, sabe como funcionava?
com relação a essas questões de vida e de morte funcionava da seguinte forma: eles entendiam que esse mundo que nós habitamos, que nós vivemos, que nós nos movemos, é o mundo dos vivos. E a partir do momento em que nós fechamos os olhos para essa realidade, vemos a falecer, nós entramos no mundo dos mortos. Então essa palavra Hades, ela é interpretada, e ela é conhecida, e ela é aceita pelos teólogos como sendo o mundo dos mortos. Então quando Jesus diz que uma igreja edificada por Ele e sobre Ele, é uma igreja sobre a qual as portas do Hades não prevalecerão, Jesus está fazendo uma referência aqui à obra que Ele próprio foi o primeiro a fazer, que foi vencer o poder da morte. Jesus Cristo, quando Ele foi morto naquela cruz, irmãos, e Ele foi sepultado, e Ele entra ali para o mundo dos mortos, ali naquele instante, e as portas desse mundo dos mortos se fecham atrás dele, e Ele fica ali dentro por 3 dias, irmãos, mas no final daqueles 3 dias, aleluia, Ele sai de dentro daquela sepultura, Ele arrebenta com aquelas portas do mundo dos mortos, Ele ressurge triunfante e glorioso, irmãos, como sendo mais poderoso do que a morte. Ele falou: morte, onde está a tua força? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus é superior, Jesus é mais poderoso do que a própria morte. E quando Ele fala que as portas do Hades não prevalecerão sobre a igreja, Ele está querendo dizer que essa mesma obra, esse mesmo feito também se estende à igreja dele, que somos nós. Então isso é uma esperança, irmãos, isso é uma palavra de esperança, é uma palavra de promessa maravilhosa, que nós, quando partirmos desta vida, sairmos do mundo dos vivos e entrarmos no mundo dos mortos, e as portas do mundo dos mortos se fecharem atrás de nós, nós não deveremos temer, porque Ele nos espera do lado de fora, e a igreja romperá com essas portas e irá ao encontro dEle para as mansões celestiais por toda a eternidade. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Nada, nem mesmo o poder da morte será maior do que o poder de uma igreja que está alicerçada sobre Jesus e é edificada por Ele, amém? Outra interpretação possível, irmãos, que tem a ver com a referência dessa palavra porta, porta do inferno. Antigamente, era muito comum que as grandes questões sociais fossem resolvidas diante das portas da cidade. Então, se havia, por exemplo, alguém que se sentiu lesado, alguém que se sentiu prejudicado por outra pessoa, hoje em dia a gente pega e vai para a justiça, né? Naquela época, a pessoa pegava e ia para as portas da cidade. Lá estavam quem? Estavam autoridades, estavam anciãos, estavam sábios, que iriam julgar a sua causa. Então, queridos, a referência a essa imagem de porta tem a ver com autoridade, tem a ver com decisão, tem a ver com governo. Era diante daquelas portas que as grandes causas entre as pessoas eram resolvidas. Então, quando Jesus diz aqui que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, Ele está querendo dizer o seguinte: o inferno pode até ter poder, o inferno pode até ter autoridade, o inferno pode até exercer uma influência muito forte, mas todo o poder reunido por Satanás e todos os seus demônios juntos, todo esse poder somado, jamais irá prevalecer contra a igreja de Jesus, porque ela é poderosa, porque ela está fundamentada e é edificada pelo próprio Senhor Jesus. Aleluia, irmãos, amém? É você, igreja sou eu, igreja somos nós. E essa estrutura toda ao nosso redor é apenas para auxiliar e trazer certas conveniências, irmãos, para nossas reuniões e nosso trabalho. Mas igreja é feita de carne e de osso. Igreja é feita de corações rendidos ao Senhor. Igreja é onde o Espírito Santo habita. Ali é tabernáculo do Senhor. Esta é a igreja de Jesus, que estando edificada sobre a rocha, edificada por Ele, nada e nem ninguém é capaz de abalar. Glória a Deus. E a pergunta agora é: o que você vai fazer diante de tudo isso que você acabou de escutar?
Essa é a pergunta. Diante de tamanho poder que Jesus Cristo revela e manifesta à sua igreja, a única resposta que nós não podemos dar para Ele, irmãos, é a indiferença. Jesus não merece a nossa indiferença, porque Ele tem edificado essa obra. Ele tem feito sinais e maravilhas na minha vida, na sua vida, amém? E na vida da igreja como coletividade, como comunidade. E Ele espera uma resposta de nós. Precisamos dar uma resposta que agrade o coração de Deus. Queria que você abaixasse sua cabeça nesse momento, fechasse seus olhos e refletisse um pouco. E a reflexão que eu quero propor para você é essa: olha que privilégio, meu Deus do céu, o privilégio de fazer parte de algo tão poderoso. Aleluia, irmãos. Que outra comunidade, que outra instituição, que outra coisa que possa existir, que possua dentro de si tamanho poder, como a igreja de Jesus Cristo. Você pode pensar o tempo que for, que você não vai encontrar nada mais poderoso do que esta criação inventada pelo próprio Filho de Deus e que tem feito a diferença aonde ela esteve, mesmo perseguida, mesmo açoitada, mesmo quando pessoas se levantaram contra a existência da igreja, mesmo quando as pessoas importantes, grandes governantes da história da humanidade, achavam que estava tendo sucesso nessas empreitadas contra a igreja. O que aconteceu, queridos, foi que nesses momentos a igreja cresceu mais e mais ainda, porque o dono da igreja é o Senhor Jesus, e não são homens, não são seres humanos limitados e incapazes. E, irmãos, nesse momento, enquanto nós cantamos essa canção, você vai firmar um propósito aí com o Senhor, um propósito que pode ter certeza que vai valer a pena. Você que já é um crente, já é um servo do Senhor Jesus, irmãos, você vai sair daqui motivado, você vai sair daqui com o peito estufado, feliz da vida, por ter se lembrado e por ter reforçado esta verdade de que você pertence a algo poderoso demais. E você que de repente ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus, agora você sabe a quem você deve pertencer. Vamos cantar? Tu vês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito e me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Enche-me, Senhor. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, fique de pé nesse momento. Vamos cantar todos juntos, como igreja de Jesus, proclamando ao Senhor que nós queremos ser cheios da presença dEle. Aleluia. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês Espírito
Tem alguém aqui que, a partir de hoje, vai passar a fazer parte dessa igreja de Jesus e entrega o seu coração para o Senhor Jesus nessa noite? Tem alguém? Se tiver, levanta a sua mão aí, meu irmão, meu amigo. A partir de hoje a sua vida nunca mais será a mesma. Você fará parte desta família de Jesus. Alguém? Se alguém, levante a sua mão. Não perca essa chance, querido. Não perca essa chance de ter a certeza de que você está nas mãos desse Deus poderoso. E que quando esta vida se passar, uma nova vida cheia de alegria, cheia de paz, estará disponível para você. Aleluia. E você que já se entregou ao Senhor Jesus, esta é a hora de você renovar os votos com Ele. E quando eu digo renovar os votos, é muito propício, porque a igreja de Jesus, na sua palavra, é comparada como a noiva de Cristo. Ela é chamada assim, a igreja, como a noiva de Cristo. Aquela noiva que está à espera do noivo voltar, e Ele vai voltar, irmãos, amém? Esse noivo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele voltará para levar a sua noiva. Só que Ele quer voltar, irmãos, e encontrar uma noiva ataviada, vestida, preparada para o encontro com Ele. Ele não quer encontrar uma noiva de qualquer jeito. Ele quer encontrar uma noiva totalmente pronta para a sua chegada. Ele quer encontrar, irmãos, não uma simples menina imatura, mas Ele quer encontrar uma noiva madura e pronta para estar com o seu noivo, estar com o seu Senhor. E eu peço a Deus que Ele toque nos nossos corações, para que nós nunca, jamais nos esqueçamos de que precisamos estar totalmente preparados para a vinda, para a chegada deste noivo, que irá nos levar para um encontro celestial. Aleluia. Feche seus olhos nesse momento, ore ao Senhor agora. Nós já estamos encerrando esse culto, e ore ao Senhor nesse momento. Abra seu coração para Ele, pergunta para Ele, meu amigo, pergunta, meu irmão, se quando Ele olha para você, Ele realmente encontra alguém edificado sobre Ele, alguém fundamentado nele. Meu irmão, se você chegou à conclusão de que está, aleluia, mas se não, meu irmão, ainda dá tempo de você fortalecer a sua base, ainda dá tempo de você colocar toda a sua confiança depositada aos pés dele, ainda dá tempo de você renovar esta fé que talvez esteja aí adormecida. Ainda dá tempo de fazer esta chama flamejar novamente, de forma que o Senhor olhe para você e realmente encontre um grande representante desta igreja, uma igreja maravilhosa, uma igreja inabalável. Senhor Deus e Pai, louvado seja o santo nome do Senhor, ó Deus. Obrigado porque o Senhor é este Deus maravilhoso, esse Deus que o tempo todo está nos lembrando de que a nossa base é o Senhor Jesus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor sempre renova em nossos corações, em nossas mentes, de que quem edifica a nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. E Pai, nós não queremos outra coisa, Senhor, nós não queremos outra coisa. Queremos continuar fundamentados no Senhor Jesus, queremos continuar sendo edificados por Ele, porque assim, ó Deus, porque assim, nas nossas vidas, não haverá limites para a manifestação do Teu Santo Espírito, Pai. Que sejamos esta igreja, ó Deus, que Cristo encontrará em breve, ó Deus, encontrará preparada, ó Deus, à espera, com as suas lamparinas acesas, aguardando a chegada do noivo maravilhoso. E que o Senhor nos encontre desta forma. Nós oramos assim, ó Deus, por cada irmão aqui presente, cada pessoa presente nesse lugar,
Pedimos, ó Deus, uma semana abençoada na Tua presença, que possamos carregar esta mensagem do Senhor para fora dessas quatro paredes, ó Deus, e possamos alcançar muitas pessoas para a honra e para a glória do Teu santo nome. Nós oramos assim agradecidos, com os corações, ó Deus, alegres, exaltando ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Glória a Deus, que palavra abençoada, amém? Que palavra maravilhosa, de encorajamento, de identidade. Identidade. Você é igreja de Cristo já? Amém? Como é que você está vivendo como igreja de Cristo? Porque as portas do inferno não vão prevalecer. Está vivendo como alguém vencido ou como alguém vencedor? E aí, gente? Como um vencedor em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Leva essa palavra abençoadora que você recebeu aqui. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Você é essa igreja, aqui e na eternidade estaremos com Ele. O versículo que veio à minha mente, com o pastor Léo encerrando, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 18, diz assim: pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com voz de arcanjo, com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras, gente. Animem uns aos outros com essa palavra. Somos vitoriosos aqui e na eternidade. Você já faz parte dessa igreja? Próximo sábado, vamos fazer o curso Bem-vindo à Família. Bem-vindo à família, à Igreja de Cristo, para você que quer se tornar parte dessa família, dessa igreja. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, né, você vai passar pelas águas, dia 5 de fevereiro. 5 de fevereiro, gente, é logo ali, o ano está acabando. Vamos fazer o batismo na conferência de relacionamentos aqui. Nós queremos batizar você e fazer essas boas-vindas nesse dia 5 de fevereiro, amém? Não fique de fora dessa igreja, porque ela tem um tempo para ficar aqui, viu, gente? Depois, só quem fizer parte da igreja é quem estará junto com o Senhor, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que essa semana, ore pelo Alfa, ore pelos ministradores, que vai ser uma semana muito abençoada. E você, homem que está aqui, quer fazer parte da nossa obra aqui essa semana, fala comigo após o culto aqui, que tem muita coisa boa para a gente fazer, em nome de Jesus. Deus te abençoe.